Já começou já. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Professor Pedro, tá por aí já, irmão? Fala, mano. Tô ligando aqui. Uma boa noite. Boa noite. Hoje eu tô pelo celular, não consigo colocar para gravar. Então tá osso. Eu vi agora aqui no final, ele colocou pra gravar, então não preciso clicar em nada aqui, já tá gravando, né? Não, tá tranquilo. Tranquilo. Então deixa eu só preparar, apontar. O ego. Bora! Uma boa noite a todos, boa noite aí, pessoal. Vamos dar sequência aí ao nosso finalizar, tá? Esse último bloco essa última aula do bloco de Idade Média, que é a aula sobre Renascimento, e eu já vou conectar a gente na aula da modernidade, certo? E fazendo exercício hoje também. Então a gente vai fazer bastante coisa. Eu vou ter um terço da aula aí para falar um pouco sobre o Renascimento, um terço exercício, na verdade, um pouco mais, e lá no finalzinho da aula a gente faz a conexão com o próximo bloco. Vamos lá? Então, vamos lá. Para quem não se recorda, isso aqui é a organização do nosso bloco medieval. Atenção a este bloco, né, que é o bloco da Baixa Idade Média, tá? E na aula passada a gente falou sobre os renascimentos, né? O renascimento mais famoso é o renascimento da aula de hoje. Mas não só renasceu a filosofia, não só renasceu a ciência, você renasceu o comércio, você renasceu rotas, bancos, cidades, moeda, o comércio, né? Você renasceu a economia clássica, que seria a economia grega, aquela economia do mar Mediterrâneo, antes da Idade Média, do Império Romano. Você renasce o poder político absoluto, tá? Então o absolutismo marca, né, a política uma política mais centralizada, né? E uma política centralizada no Estado-nação, nos países que estão nascendo, os estados modernos que estão sendo formados pela fronteira e pelos idiomas, certo? E um renascimento de classe, tá? Lá na sociedade romana, a gente estudou aqui, lá nas minhas segunda aula, terceira aula, nós estudamos que a sociedade romana era uma sociedade móvel, né? Uma sociedade de patrício e plebeu, pautada pela terra, pelos bens, pela renda. Isso virou estamental durante a Alta Idade Média, e essa, com a figura da burguesia, né? Com o papel da burguesia, isso renasce. E hoje a gente vai falar sobre o renascimento cultural, e nada mais é do que o renascimento da razão e, portanto, a crise do pensamento católico, a crise do pensamento medieval. Eu já citei para vocês o grande cisma, que é a separação entre a igreja católica ortodoxa e a igreja apostólica romana. Falamos sobre ordens religiosas, que são movimentos de dentro da igreja, são movimentos de religiosos que passam a reconstruir a cultura católica, eles passam a interpretar diferente o movimento católico. Por exemplo, aqui São Francisco de Assis, que vai pregar o antimaterialismo, acusando a igreja, né, a parte da igreja, basicamente, de violar certos preceitos da Bíblia. Movimentos heréticos, né, eram chamados de movimentos heréticos, esses grupos, né, que passam a se transformar em hereges, portanto, em pecadores. Eles eram vistos pela igreja como dissidentes da fé, errantes da fé, e, portanto, passarão a ser perseguidos. Os dois cleros, né, que seria o clero regular e o clero secular, o próprio clero se divide em grupos de membros da igreja mais tradicionais, que vão defender uma visão de uma igreja católica medieval, e membros que seriam a favor já de uma reforma dentro da igreja, de uma visão diferente do catolicismo. E diante de tudo isso, diante dessa crise, nós temos o pior, né, o grande golpe que a igreja vai sofrer, é o renascimento filosófico de um lado, tá? E do outro lado é a reforma católica protestante, é a reforma no catolicismo, que é a reforma protestante do Lutero. A aula de hoje, portanto, eu vou trazer para vocês esses dois itens, que é a reforma protestante e o renascimento católico. Deixa só, para terminar essa introdução, levantar um ponto para vocês, pessoal.
existem dois eventos que se passam bem aqui no final, entre o ano 300 e 400, na viradinha do século, tá? Existem dois eventos históricos aqui que são bem, também, eles não caem na sua prova, mas eles são bem importantes para afundar ainda mais a crise da igreja, para afundar ainda mais a fé na igreja, que é a peste negra e a guerra dos 100 anos, tá? A sua prova não liga muito para a peste negra, a sua prova não liga muito para a guerra dos 100 anos, por isso que esses dois eventos eu apenas vou citar, tá? Dentro dos slides, como um estudo particular e autônomo, vocês conseguem estudar aí a peste negra, conseguem estudar a guerra dos 100 anos, que são dois eventos bem simples, assim, de estudar, são nada demais, porém são dois eventos que envolvem morte, né? Peste, morte, guerra, morte, e sempre que há morte, a crise da fé. Sempre que você vê alguém morrer perto de você, Deus passa a ser questionado, né? Então, essa população, cerca de 1/3 da população da Europa morre diante de dois grandes eventos catastróficos, uma guerra terrível entre França e Inglaterra e uma peste. Esses dois eventos ainda empurram mais a igreja para a crise. Tudo bem? Agora, as duas crises da igreja, renascimento cultural e reforma. Vamos lá. Vamos começar. Isso tudo Pode aconteceu perguntar. na Baixa Idade Média. Oi? Essa guerra e a peste negra aconteceu na Baixa Idade Média. Baixa Idade Média. Você tem Ah. aí 1300, 1400, Baixa Idade Média. Beleza? Fechou? Vamos lá. Bom, com relação ao renascimento cultural e filosófico, eu vou ficar um pouco assim, tipo, eu vou ser um pouco folgado aqui, eu vou passar um pouco o bastão para professores de filosofia. Se eu não estou me enganado, vocês têm filosofia aí, né? Imagino eu. E dentro da filosofia você estuda Galileu, Maquiavel, René Descartes, né? Você tem John Locke, David Hume, você tem pensadores desse período que vão trabalhar com vocês uma bem legal, né? Essa visão renascentista, tá? Eu vou passar para vocês alguns conceitos importantes que estarão presentes, basicamente, arte, tá? Literatura, ciência, naturalmente, filosofia, como um todo, né? Então você pega assim a arte, a literatura, a filosofia, a ciência, correndo por fora ali você tem a medicina, né? Sobretudo com um cara chamado Andreas Vesalius, que é o pai da anatomia humana, foi ele que desenvolveu o corpo, né? Ele que explicou o corpo humano. Então, essa época você vai ter esse ataque, onde o conhecimento deixa de ser monopólio católico. E ele passa a frequentar ali os espaços das universidades, os espaços, né, dos antigos centros romanos, tá? Principalmente na Itália. Né? Não é à toa que os grandes filósofos, os grandes pensadores literários, os escultores, né? Arte, cultura, pintura, teatro, né? Tá tudo aqui muito focado ali na região da Itália, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Vasari, o próprio Vesalius é belga, mas viveu na Itália, Maquiavel. Você tem grandes, 80% dos principais pensadores dessa época aqui, eles vão estar ali vivendo na Itália, eles vão estar frequentando a Itália. Inclusive os navegadores, né? O Colombo é o grande exemplo. Tudo bem? Então, bora lá. Eu peço a atenção de vocês agora aqui para alguns conceitos que estarão presentes na cultura renascentista. O primeiro deles é o antropocentrismo, tá? Que vocês aprendem como a superação do teocentrismo, que seria o foco na virtude humana, capacidade criativa e na razão do homem. Basicamente, o antropocentrismo é uma característica do pensamento dessa época, um pensamento que já vai se tornar moderno, onde toda a produção científica, artista, literária, teatral, tudo que você quiser, vai ter como foco colocar o homem como capaz de explicar a sua própria existência. Se vocês lembram lá da nossa primeira aula, né, a primeira aula que a gente teve aqui, eu trouxe para vocês o mito de Prometeu, o que traz ali, que marca uma essência da cultura grega. Isso aqui é muito o renascimento daquela ideia de um homem criativo, dotado de justiça, de sabedoria. Eu acho que... Acho não, eu falei acho, mas eu tenho certeza
estudando um pouco esse renascimento cultural, o upgrade, né? Um dos upgrades desse renascimento, que ele não vem exatamente igual ao grego, é o que a gente chama de ser titânico, né? Olha aqui no individualismo, tá vendo? Olha que é o ser titânico. Ao contrário, por exemplo, da filosofia grega, aqui o homem supera Deus, né? Na filosofia grega, lembra, o homem ele não chega em Deus porque a gente tem a caixa de Pandora. Mas nós temos algo de divino na gente. O renascimento, cara, nós temos algo de divino capaz de superar Deus. Esse termo ser titânico que foi desenvolvido tanto pelo Shakespeare na Inglaterra, teatrólogo, mas quem trabalha muito a ideia do ser titânico, quem usa muito esse termo é o Michelangelo. O Michelangelo usa muito essa reflexão. Então, para vocês terem uma ideia, quando o Michelangelo foi apresentado ao Papa, o Papa estava pedindo dinheiro a Lorenzo Magnífico, que era o mecena, era o patrocinador do Michelangelo, e o Lorenzo de Médici pede para que o Michelangelo cumprimente o Papa com um beijo, né? Ele fala com um ósculo. Ósculo é tipo um beijo sagrado, né? Um beijo no anel. Tem um nome. Os papas eles têm um anel vermelho que vai passando de papa para papa. Eu esqueci o nome do anel. E aí ele fala, Michelangelo, beijo, deu um ósculo, né? Deu um beijo sagrado no anel do Papa. E o Michelangelo fica meio sem entender, ele fica meio sem graça. Ele vai lá dar um beijo no Papa, retira sua bota e dá o pé para o Papa beijar, né? Um gesto de agressividade absurdo, uma ofensa sem tamanho. Ele fala, beije meu pé, Papa, né? O Lorenzo, você é louco, velho. O cara é o Papa, mano. Você tá maluco? Você tá mandando o Papa beijar o seu pé? Ele falou, quem é Papa, velho? Eu sou Michelangelo. Entendeu? Olha o que eu sou. Quem é esse cara? Né? E aí o Papa vira e fala a ele, né? Você pensa que é Deus, Michelangelo? Ele, não, eu sou o Titã. Eu fiz os deuses. Eu sou maior que o Deus. Né? Não é assustador. O nível de antropocentrismo no Renascimento, ele é um antropocentrismo com afinco, né? É uma coisa assim, tipo, o homem mesmo no centro da Terra. É uma coisa séria. Se pegar as pinturas da época aqui, depois eu coloquei algumas para vocês aqui, para vocês darem uma olhada, né? Eu gosto muito dessa pintura aqui de Albrecht Dürer. Ixi, eu acho que eu já pulei ela, ou eu nem tenho mais essa pintura, porque eu não teria ela. Eu tô atrapalhado aqui, eu podia ter umas pinturas melhores. Eu não tenho. Só porque eu queria ela. Tudo bem. Vamos para outra que importa aqui, vai. Vamos brincar com Rembrandt. Eu queria mostrar para vocês uma pintura do Albrecht Dürer, que mostra a Virgem Maria, né, o rosto, tudo, assim, totalmente travestida, né, totalmente transformada em uma deusa romana, né? Você pega um ícone religioso, transforma ele num mito, né? É muito forte isso, né? É muito forte. E aqui você tem essa obra, Aula de Anatomia, de Rembrandt, que é considerado o pai do realismo. Primeiro você supõe aqui já uma proibição, né? Parece que os caras estão estudando de forma proibida, pela luminosidade do quadro. Olha a perfeição dos traços, o conhecimento do corpo que o Rembrandt tem, o domínio da anatomia, a noção de perspectiva, frente, meio, fundo, né? Esse meio 3D, né? Esse tridimensionalismo, né? Que o cara consegue construir com o meio fundo, né? Absurdo, né? E uma aula de anatomia, você examinando corpos, né? Uma coisa inimaginável, né? O corpo sagrado, uma violação, um catolicismo vai para cima disso aqui com todas as forças. Deixa eu entender a morte, né? Entender a morte. Deixa eu vencer a morte, né? Veja, a peste negra, ela é um evento que ela contribui muito para essa reflexão. O próprio termo peste é um termo divino, né? Ele é um termo religioso, ele não é um termo médico, né? Tá? Então, esse antropocentrismo é muito forte, esse individualismo é muito forte, essa forma, essa assinatura, né? De você fazer alguma coisa que lhe torne eterno, que lhe torne imortal, como já dizia lá no Renascimento filosófico também, desde a Ilha de Odisseia com Aquiles. Desde a Ilha de Odisseia, os gregos têm esse desejo, né? Esse objetivo na vida de se eternizar, de virar Deus, de ser eterno. Você será eterno pelos seus feitos.
superar Deus, realizar algo em vida que o seu nome se perpetuará, né? Daí a importância da projeção. É por isso que nessa época tinha muito mecenato e os burgueses ficavam patrocinando esses grandes artistas. Porque eu tenho muito dinheiro, mas eu não vou me eternizar, eu quero comprar a eternidade. Eu vou usar um exemplo bem bizarro aqui, mas me veio à cabeça daqueles bilionários lá que morreram lá procurando o Titanic. Aqueles caras não têm mais o que fazer com dinheiro, eles querem comprar uma eternidade. Eles querem comprar algo que faça deles maior. E fala, cara, eu sou o cara que visitou o Titanic. Ficaram eternos por outro motivo. Mas, de certa forma, os caras estavam procurando algo que o dinheiro não dá. Né? Esses bilionários, esses mercadores, sobretudo os italianos dessa época, eles contratavam esses artistas para pintar autorretrato, para fazer uma escultura deles, para fazer um busto, né? Para construir alguma coisa para ele, para justamente esses caras ficarem eternos pelo nome da criação, da obra, né? O hedonismo, culto ao corpo, corpo é fonte de prazer, corpo é fonte de beleza, conhecer o corpo, que para a Igreja Católica era algo proibido, era fonte de pecado, né? Uma nova noção de tempo, um tempo que pertence ao homem, é o nascimento dos relógios, né? Agora é aquelas praças do mercado, aquelas cidades clássicas medievais com a torre do relógio no meio, o Big Ben, por exemplo, né? É o tempo da cidade, é o tempo do dinheiro, é o tempo dos juros, é o tempo controlado pelo homem, não é mais aquele tempo divino, natural, o tempo da natureza. Um humanismo, né? Um movimento para renovar os estudos, para o homem poder estudar sem interferência da igreja, para que eu estude medicina com anatomia e não de acordo com o que a igreja quer, que eu estude astronomia, física, química, matemática, sem o viés religioso, sem a censura católica. Uma arte plástica, né, que traz noção de realismo, geometria, anatomia, perspectiva, profundidade e o autorretrato como forma de eternidade. Veja, tudo isso faz parte do Renascimento. Tudo isso são características que vocês encontram, né, dentro de uma obra, dentro de um texto, dentro de uma escultura, uma obra plástica, portanto, ou um texto, um livro, né? E isso vai, de certa forma, renovar, né, o pensamento da época. Principalmente a concepção de ciência que o Galileu traz. Eu coloquei aqui para vocês nesses slides os grandes princípios da filosofia científica de Galileu. A observação, a linguagem rigorosa, né? É uma observação crítica, é uma observação incomodada, é uma observação estranha. Agora o homem precisa observar a natureza para extrair da natureza a sua própria verdade, o que os gregos chamavam de physis. Physis em grego, rapidinho, physis na filosofia grega não é só natureza, é uma natureza autoexplicativa, é uma natureza cujo segredo pode ser revelado se você estender uma observação a ela. A visão grega não é de que physis é a planta. É uma planta que, se você estudar plantas, ela se explica porque é planta. Né? Veja, é uma natureza que se revela a quem tiver uma observação, a quem tiver um cuidado meticuloso, a quem quiser uma linguagem rigorosa, sempre por meio da razão, o que os gregos chamam de razão vital. Tira e esquece isso aqui, instrumental e vital, não sei nem porque eu pus aqui, né? Uma razão vital, né? Uma comprovação matemática, empírica, um método indutivo de induzir as pessoas ao conhecimento, experimentando, comprovando a ciência. Uma regularidade, uma demonstração matemática. Veja, é tudo isso que o Galileu traz. Formação de hipóteses, de questionamentos, né? Colocar a natureza num palco de crítica, de crise. Ela pode ser explicada se eu puder ir atrás dela. É aqui que nasce a grande desvinculação da filosofia e o nascimento das grandes ciências, né? O Galileu diz, né? O cientista deve especializar-se em um único objeto de estudo. A biologia, né? Pá, a física, pá, a química, pá, a medicina, o direito, a arte, a história, né? E aí cada ciência pegaria o seu objeto, extraía ele da natureza e, ó, vamos lá, vamos observar, vamos criar uma linguagem rigorosa,
conceitos. Pô, a história está cheia de conceitos. A matemática está cheia de conceitos. A física está cheia de conceitos. Pô, na língua portuguesa tem verbo. Na química tem propriedade organoléptica. Na biologia tem complexo golgiense. Na história tem liberalismo. Né? É isso. É construir conceitos por meio da razão para comprovar buscas, questionamentos, dúvidas, hipóteses, formulação de questões que não estão mais na Bíblia, que não estão mais na Igreja Católica. Tudo isso é muito forte nessa época. E o pior, o tapa, né? O soco, o ataque mais forte que a igreja sofre aqui é o ataque que vem de dentro da própria igreja, né? É o ataque que vem de Lutero. Pode perguntar. Professor, você pode voltar nos outros slides? Qual o outro slide? O antepenúltimo. Aqui, ó, só para deixar uma coisa meio clara para vocês aqui, ó. Esse aqui? Não, o outro. Esse, né? Eu acho que eu vou tirar uma foto, porque eu não cheguei a copiar. Tire. Eu esqueci de avisar. Eu sou meio frenético aqui. Esse arquivo, ele tá lá, tá? Ele tá no drive do Colmeia. Você consegue baixar ele, tá? Você faz o download, dá uma olhada, dá uma analisada nos drives. Se você tem como é que fala lá? Um material de leitura, tá? Os meus slides, eles estão geralmente com frases e palavras, conceitos, né? Jogados. Não são muito explicativos. Extrai o máximo que vocês conseguirem, com base na aula e com base em leitura. É meio provocador, assim, não é uma coisa que vai ficar muito clara. Você vai ter que dar uma batalhada, né? Mas você consegue, né? Você consegue. Posso tirar do outro? Tudo isso aqui vai estar com vocês, né? Lá, então, não esse. Esse eu já peguei. então, bora. Tá bom. É o último que eu coloquei ou é o da ciência? O que tinha da ciência. Ah, tá. Desculpa, é esse aqui. Esse. Né? Isso. Muito importante. Fim da meada. Tem. Esse slide é muito bom. Esse slide é muito importante. De tudo que eu tô falando aqui agora, o que o Enem costuma cobrar em renascimento é esse slide. É a ciência. É o Eu não entendi conceito. a proposta. Eu não entendi a proposta de continuidade. Ah, boa. Eu podia falar dela. Perdão. Né? Eu pulei ela. Bem lembrado. Obrigado. Eu esqueci de abordar isso aqui. Isso aqui é muito importante, cara. É demais isso. E é uma quebra de preconceito que às vezes a gente tem em achar que a ciência, ela tem como objetivo, portanto, de chegar a uma resposta, de dogmatizar, né? De chegar a uma verdade absoluta. E isso não é. O objetivo da ciência é propor continuidade. A ideia da ciência é que eu construa uma resposta e que essa resposta não tenha o pressuposto de ser a verdade, mas que ela estimule o próximo cientista a questioná-la, e que estimule o próximo, e isso se chama progresso científico. O conceito da ciência é o conceito de progresso científico. A ideia das leis da ciência é que elas não sejam universais. E mesmo que uns chamem de universais, como o próprio Isaac Newton na física, que aquela lei não seja a verdade absoluta, mas que ela sirva de palco para alguém questioná-la, a fim de e você garantir um certo progresso. É isso que significa proposta de continuidade, né, na ciência. Significa o progresso científico, a manutenção de um desenvolvimento filosófico científico, certo? E o Lutero, ele vai ser um cara que vai dar um golpe na igreja de dentro da própria igreja. Você sabe que ele é um reformista, né? O Lutero, ele vai combater uma igreja na Alemanha, a igreja da terra dele, que era, se eu não me engano, o Wittenberg, né? Wittenberg, na Alemanha. E o Lutero, na época, a igreja católica estava construindo e reformando o Vaticano, e o Lutero, de certa forma,
ele foi ali no ambiente em que ele vivia, ele era um doutor da Bíblia, ele foi incomodado por um cara chamado Tetzel, né, que era um cobrador de indulgências, né? Estou escrevendo no chat aí o nome do cara. E o que eram as indulgências? Eram cobrar por perdão, né? Como a igreja estava endividada e precisava de dinheiro para poder fazer as reformas e finalizar o Vaticano, o Papa resolveu construir ali, de certa forma, uma estratégia para poder cobrar perdão, mandando emissários, né, espalhando emissários católicos por toda a Europa, a fim de instituir essa nova lei papal, né? Para ir ao céu, portanto, precisa pagar, né? Isso chama indulgência. E o Lutero, quando se depara com essa realidade, ele escreve as suas famosas teses. Peço para que vocês decorem essas 6, elas bastam, né? Então, e essas 6 teses vão ser a base do pensamento luterano. Aqui vai nascer a igreja protestante, né? A igreja luterana. O Lutero vai ser favorecido pela invenção da imprensa, né? Nessa mesma época, um cara chamado Gutenberg, né, um cientista alemão, inventa a imprensa, e com a invenção da imprensa, Gutenberg consegue espalhar, disseminar as teses do Lutero, e principalmente várias cópias das Bíblias traduzidas para o alemão, né? Esse eu acho que é o grande feito do Lutero, é a tradução da Bíblia para a língua vernácula. Lembra que eu falei isso para vocês na aula passada? A língua da época era uma língua universal, latim, tá? E, portanto, as pessoas que moravam, por exemplo, na França, né, elas não dominavam o latim, porque o latim era uma língua erudita, do conhecimento, dos sábios, né? E aí caberia a um francês, basicamente, acreditar na palavra de um doutor da Bíblia, né? E o que o Lutero faz é literalmente tirar o conhecimento da elite e passar esse conhecimento para o povo, basicamente dizendo: povo, leia a Bíblia você, e veja se na Bíblia, por acaso, existem essas 6 regras que a Bíblia, né, do Papa está dizendo que tem. Veja lá. Por isso que uma das principais teses do Lutero é justamente a livre interpretação da Bíblia. E é muito importante porque o Lutero, ele é um cristão, ele não nega a Bíblia, ele apenas está reformando a estrutura do catolicismo. Ele literalmente está dizendo para o mundo que a Igreja Católica está lendo a Bíblia de uma forma. Ele não está dizendo que ela é errada, ele está dizendo que é de uma forma. E ele, Lutero, está lendo de outra. Quem quiser, que leia a Bíblia e escolha em qual versão, ou crie sua própria versão. O Lutero é tipo um laico, né? Assim, não é bem laico, mas ele é um livre, né? Um libertador das agarras do conhecimento católico, né? Ele fala: se libertem, a oração é individual, portanto você não precisa ir à igreja para rezar, não há nenhuma menção na Bíblia de obediência a uma autoridade papal, né? O Papa não é autoridade da Bíblia, o matrimônio não é sacramento, casar, portanto, não é nenhum tipo de realização ou de um ritual de passagem para você ser aceito ou não por Deus, né? Jesus, em hipótese alguma, tem mencionado, segundo Lutero, que o matrimônio seria um sacramento. O próprio Lutero casa, e ele era um padre, contra a adoração de imagens e objetos, né? Isso aqui, o calvinismo vai pegar pesado, né? Junto com a teoria da predestinação, essa ideia de você não adorar imagens, objetos mágicos. Só um minuto, Pedro, né? Essa coisa de você não... você tem que adorar a Deus, você tem que adorar o próximo, você tem que adorar a Jesus, é uma coisa mais, digamos, essencial, né? Uma coisa mais essência, e não muito matéria, né? Não ficar preso na matéria, uma coisa meio antimaterialista. E, obviamente, o perdão gratuito, né? Portanto, todos vão ser perdoados, você não precisa pagar por isso. Essas são as teses do Lutero. Você vai adicionar a essas teses do Lutero a língua alemã, como facilidade para as pessoas entenderem. Você vai adicionar a isso aqui a invenção de Gutenberg e a imprensa para entender a disseminação dessas ideias. Você vai pressupor uma rebelião religiosa na Europa, uma batalha de católicos de um lado e protestantes do outro se espalhando pela Europa. E o que é muito importante para a gente terminar, eu vou trazer aqui para vocês os 2 últimos conceitos da aula.
né? São conceitos de caráter calvinista, né? Que é um reformista, assim como o Lutero, um cara chamado João Calvino, né? Certo? Preste atenção nesses dois conceitos e a gente encerra. O primeiro conceito, eu vou trabalhar com o segundo aqui, que é a teoria da predestinação. Os calvinistas vão adicionar às ideias do Lutero o que existem povos, que existem pessoas que são destinadas por Deus a ter um privilégio, a ter basicamente um futuro, né? Eles vão interpretar que existem pessoas e povos escolhidos. Isso tem um quesinho bem judaico, né? Aquela coisa da terra prometida, né? Tem um quesinho bem judaico, né? E muitos desses povos que vão ser reformistas vão abraçar essa ideia de que são povos escolhidos por Deus. Um desses povos, certamente, é os Estados Unidos, né? É muito óbvio, né? Isso é a bandeira americana, é tipo, somos o tio Sam, Deus apontou para mim, disse que eu vou dominar o mundo e que o mundo seja guiado por mim. Isso é muito da característica americana, né? E um outro ponto é que a ética protestante, né? Essa lógica, né? Da teoria da predestinação, da oração individual, da livre interpretação da Bíblia, vai se transformar, como disse um sociólogo chamado Weber. Se vocês têm sociologia, imagino que vocês saibam o que eu estou dizendo aqui, tá? O espírito do capitalismo, né? O grande espírito do capitalismo é a teoria protestante. Então, o protestantismo, ele não é só uma religião que briga com a igreja. Ele é uma religião que defende o trabalho. É uma religião que defende o progresso. É uma religião que defende a ideia de que existe um povo que vai dar certo e um povo que não. Se não trabalhar. E isso é muito louco, porque a palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalium é um instrumento de tortura, cara. E nós, brasileiros, entendemos isso aqui muito bem, porque nós somos frutos da cultura católica. Nós tivemos na nossa formação, e isso imagino vocês também estão vendo em História do Brasil, a instituição de uma educação católica jesuíta. Então, a cultura educacional do Brasil é uma cultura católica, e, portanto, é uma cultura de não gostar de trabalho. Pode ver, o trabalho, a ideia, a palavra trabalho, a cultura trabalho, dentro do nosso folclore, do nosso hábito, do nosso comportamento de vida, é um castigo, cara. Se eu virar para você agora, que eu tô vendo o Vitor Hugo aqui na minha página, Vitor, tô um trabalho. Ah, não, por favor, que isso? Trabalho é uma punição para nossa cultura, né? Diferentemente desses povos protestantes, que vão, através dessas reformas, se desenvolver economicamente. Não é à toa, cara. Isso não é à toa. Não é à toa. O brasileiro é um povo, por ter cultura católica, um povo que não gosta do trabalho. Isso é cultural e cultura religiosa. Ponto, né? O brasileiro sonha em ganhar sem merecer. Pra gente, o que é honrado é você se dar bem sem esforço. Aquele cara que não se esforça e ainda ganha é idolatrado. Ele tá certo. Esse cara trilhou o caminho da verdade. Em compensação, para um protestante, esse cara vai para o inferno, né? Nós temos uma visão, por exemplo, de que precisamos doar, né? Ah, vamos doar. Doar alimenta a preguiça, doar alimenta o não trabalho. Tem que doar trabalho, tio. Tem que gerar emprego. Pensamento capitalista, cara. Tudo bem. Pode perguntar. Certo. Só para eu entender, né? Porque teve nessa parte do... Essas teses aqui são as teses do Lutero, certo? Certo. A terceira eu não entendi muito bem. Matrimônio não sacramento, é o que mesmo? Isso. O que O casamento não é um sacramento, ou seja, ele não é um ritual para você fazer parte da igreja. Na verdade, da igreja é, mas para o Lutero, não. Por isso que ele é contra a igreja. E ele vai dizer o quê? O matrimônio não é sacramento para entrar em nada. A igreja considera o matrimônio um ritual de passagem. Você tem que casar na igreja para fazer parte da igreja. A Bíblia não menciona que as pessoas precisam casar em algum lugar para poder estar com Deus. Certo. Entende? Certo? E daí tem
E nessa parte eu entendi, daí depois você explica o calvinismo, que defendia essa questão da ética protestante, Isso. espírito capitalismo, e a teoria da predestinação. Desse primeiro ponto, ética protestante, espírito capitalista. Isso quando você falou isso, você foi explicando, me veio na cabeça o povo judeu mesmo, né? Porque é um povo cristão e que é bem desenvolvido. Isso tem algum sentido? Ou Não, não? não, 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 não. O judeu é um povo judeu, ele não é cristão. Ele é judeu. Ah, tá. Ele não é cristão. Não. O judeu é do judaísmo, é outra coisa. Ah, Mas, tá. mas o que você pode me dizer é o seguinte: o judaísmo não é católico. Bom, o espírito protestante, ele é o espírito do capitalismo. Ponto. Mas o não catolicismo também influencia no culto ao trabalho, no progresso. Na verdade, o judeu é um povo que ele está dentro dessa visão de progresso econômico muito mais por ter sido excluído durante a Idade Média e ter sido jogado ali para cuidar dos bancos, das cidades, que eu falei na aula passada. Né? É uma concepção mais histórica. Mas o judeu não é cristão, não. O judeu é judeu. A não ser que seja um judeu, um povo judeu que não seja cristão de cultura. Vamos lá? Então vamos brincar de fazer exercício. Eu vou te dar o primeiro aqui, tá? 2013, tudo Enem. Tudo Enem. E eu já estou cansado de falar isso, vocês devem estar cansados também, e, bom, dane-se, né? Vamos falar de novo. Padrão Enem. Ganha. Aí, lá vem de novo, a mesma coisa. Abre aspas, pede um texto, faz X com relação ao texto. Mais do mesmo. Vamos lá. Quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. O cara tá idolatrando, é um ritual da morte, né? O homem da Idade Média tem a convicção de não desaparecer completamente. Portanto, ele crê na alma, na continuidade da vida, esperando a ressurreição. Católico, né? Pois nada se detém e tudo continua na eternidade. Alma. A perda contemporânea do sentimento religioso, a crise, fez da morte uma provação aterrorizante. Um trampolim para as trevas e o desconhecido. O que ele está querendo dizer é que isso aqui é um termo que o Nietzsche, um filósofo, chamaria de muleta metafísica. Esse texto ele tem muito a ver com a ideia de que na era da Idade Média as pessoas não temiam tanto a morte porque elas tinham fé e elas acreditavam que não acabava. Quando a crise chegou e as pessoas perderam a fé na igreja, começaram a ver a vida de outra forma, isso seria um trampolim para o desconhecido. As pessoas teriam que arrumar outra forma de explicar a morte. Né? Ao comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera que houve um processo do quê? Mercantilização de crenças religiosas. É sobre isso que o texto está falando. Essa questão ela é de língua portuguesa. Ela é questão de alfabetização. Não tem a ver com história. Tá? Mas vamos lá. O texto está falando sobre mercantilizar a crença, de vender objetos mágicos, coisa que a igreja até fazia, de certa forma. Não. Está fora. Transformação de representações sociais. O autor considera que houve um processo de transformação. Sim. O que é uma representação social, professor? É uma cultura. Antes tinha uma cultura de achar que a morte era eterna, e agora temos uma cultura tipo, o que é a morte? Vai lá na ciência, explique. Então nós transformamos uma representação social. Tá? C. Disseminação do ateísmo em países de maioria cristã. Não, ele não está dizendo que as pessoas vão virar ateia. Não é isso. Não é isso. Mas pode ser. Não, mas ele não está definindo isso. Ele não está definindo. Ele está definindo que é uma transformação de pensamento. Diminuição da distância entre saber científico e eclesiástico. Não, vai aumentar. Não vai diminuir a distância entre ciência e clero. Vai romper. Amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna. Eu acho essa aí perigosa. Você pode falar assim, mas professor,
está amadurecendo uma consciência moderna. O texto não está dizendo isso. Muito pelo contrário. O texto está, de certa forma, até cutucando, puxando um pouco, até de certa forma, o saco do pensamento católico. Eu acho essa aí perigosa, por isso que eu falei que a pergunta é de língua portuguesa. Porque se você levar aqui um pouquinho mais de conhecimento histórico, você vai querer levar uma com a alternativa E. Você vai falar assim, mas professor, ao longo dos anos, há um amadurecimento da consciência ligado a uma civilização moderna. Ao longo dos anos, essa consciência moderna, ela vai se desenvolver. Vai, você está certo. Mas não é isso que o texto diz. Olha a pergunta da prova. Ao comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera o quê? O que o autor está dizendo? Ele está dizendo que antes tinha uma crença e agora tem outra. Transformação de pensamento. Pá. Beleza? Eu acho que o perigo dessa questão aqui é você achar que ela é mais de história do que ela parece. Tá? Então, qual é a resposta certa? É a transformação, né? A transformação Aqui, ó, de representações sociais? Isso. B. Tá bom, faz sentido. B. Mas, ó, chato e cara de Enem. Aquele clichêzinho de chamar o Enem de uma prova interdisciplinar, uma prova de interpretação, com menos conteúdo e fazer o aluno pensar. Pô, essa questão 13 é um exemplo desse clichê do Enem. É uma pergunta de história de Idade Média que eu exijo muito mais de você sacada, conhecimento de lidar com as palavras, de compreensão de texto, do que propriamente dominar cruzada. Essa questão é um clássico exemplo disso. Tá? Se prepara para esse tipo de questão, tá? Vamos lá, ó, mais um padrãozinho de Enem. Peraí. Eu voltei aqui. Vamos passar. 2015. Essas que eu coloco vermelhinha, que eu marco vermelho aqui, porque eu acho mais... São as que eu acho mais da hora. A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em 3. Uns oram, outros combatem, outros trabalham. A sociedade estamental medieval. Né? Essas 3 partes que coexistem não suportam ser separadas. Deus é uno, trino. A feudalismo, a Idade Média, uno e trino. Os padres na época certamente usavam esse discurso para justificar por que um servo trabalha. Porque ele faz parte de um corpo maior. Por isso eu rezo, por isso eu luto por você. Né? Os serviços prestados por um são a condição das obras das outras 2. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. Ah, que grande defesa da Idade Média. A ideologia apresentada por Aldebaran de Laon foi produzida durante a Idade Média, certamente, não precisa nem falar. Né? Um objetivo de tal ideologia é um processo que ela se opôs, estão indicados respectivamente em quê? Olha que pergunta legal. Eu quero um objetivo da ideologia e um processo que essa ideologia se opôs. Vê que tem uma barra nas alternativas. Então eu quero, tipo, o que é e o que não é. Sacou? A pergunta é, eu quero um objetivo dessa ideologia de justificar o mundo uno trino aí e um processo, um evento histórico que acabou com isso. Eu quero uma alta Idade Média e uma baixa Idade Média. Pegou? A. Justificar a dominação estamental. O texto está justificando que um estamento domina o outro e é... Sim. Sociedade estamental, tá claro. Então a A tá certa. Isso aqui é alta Idade Média. Agora tem que vir uma baixa. Revoltas camponesas. O certo era revolta servil, tá? O termo correto aqui seria revolta servil. Eu conheço a questão, eu sei que a tá certa. Mas o certo é revolta servil. É que servil trabalha no campo. Então, tá. Existiram, professor, rebeliões servis, revoltas camponesas, principalmente nas cruzadas. Eles saíram de casa, iam para a cidade. Sim, pode pôr aqui. É a alternativa A, sem dúvida. Uma característica da Idade Média rolando, né? Forte, e uma característica da Idade Média zoada. Pode pôr, tranquilo.
Subverter, né? Então, diminuir a hierarquia social. Não, ele está dominando, ele está produzindo uma hierarquia social. Centralização monárquica. A centralização monárquica joga, hein? Rola a centralização monárquica. Mas subverter, não. Né? Impedir a igualdade jurídica. Impedir que eles tenham igualdade. É que igualdade jurídica é demais, porque não tinha sistema jurídico, né? Mas enfim. Vamos supor que, ele estou impedindo que eles sejam iguais, né? Por isso que eu estou justificando a diferença. Se tomar essa como certa, você já roda aqui, né? Não existe revolução burguesa, velho. Revolução burguesa é revolução francesa, não tem nada a ver com isso. B. Controlar a exploração econômica. Não tem nada aí que está dizendo que tem um controle de exploração econômica. Você pode falar assim, professor, os senhores feudais exploravam o servo, vai. Acho muita viagem. Mas vamos considerar D. Tá bom. Unificação monetária. Danou-se tudo. Danou-se tudo. Estão nascendo os estados, nações. Estão nascendo os países. Não tem uma única moeda. Cada país vai fazer sua própria moeda. Então aqui quebra. Né? Aqui roda. Questionar a ordem divina. Não. Aí danou-se tudo. Reforma católica. Joga. Mas ninguém está questionando a ordem divina aqui. Eu estou usando a ordem divina. Alternativa correta. Alternativa A. Deu? Vamos fazer a última? Nossa, eu fico prometendo os bagulho aqui, eu não consigo cumprir. Essa é muito bobona, vou pular. Deixa eu ver uma aqui legal. Essa aqui é mole, vai dar pra fazer, vamos fazer essa. Aquela outra lá era sobre o tempo, é muito fácil. Você faz aquela lá, eu vou fazer essa. Tem mais duas que eu quero fazer, eu faço na semana que vem. Falei que a gente ia fazer a conexão com as grandes navegações hoje, não consegui fazer. Mas não tem problema, a gente se reorganiza na próxima aula. Olha lá. Padrão. Mas era sobretudo a lã que os compradores vindo das Flanders é Holanda e Bélgica, ou da Itália, aos ricos, as burguesia, já, cabeça trabalhando, procuravam por toda parte. Então, os mercadores da Itália e dos Flanders, Mar do Norte, Mar Mediterrâneo, mercado da lã, né? Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Ó a ciência! Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XVIII, 1800, e as abadias da ordem de Cister, olha as ordens religiosas, né? Onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. Está dizendo que as abadias, as ordens religiosas, começaram a fazer experimentos com, né, no caso aí, provavelmente, ovelhas, para poder gerar aumento e a produção de lã, né, que as cidades estavam clamando. O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e o avanço técnico na Europa da ocidental feudal, que resultou em quê? Que mole! Eu estou dizendo que há umas transformações econômicas lá rolando na Europa, nascimento de cidades, mercado, Flanders, comércio e tal. Isso resultou em quê? Crescimento do trabalho escravo. Não é trabalho escravo. B, desenvolvimento da vida urbana. E aí? C, padronização de impostos locais. Professor, tem uns países aí que criaram a própria lei, né? Coisa aleatória, cara. A relação com o texto, qual é a relação? Uniformização do processo produtivo, um processo produtivo uniformizado. Não, porque há tendências de tecnologia. Já você vai chegar em outros setores, né? Primário, secundário, terciário, né? Não há uma uniformização de processo produtivo, né? Há tecnologias que agora vão desenvolver e você vai diversificar o processo, né? Desconcentração da estrutura fundiária. Você vai desconcentrar a estrutura da terra. Acho essa perigosa, né? Você vai desconcentrar a estrutura fundiária. Você quer dizer o que basicamente com isso? Eu suponho que você está querendo dizer que a estrutura fundiária ela vai se desconcentrar, então ela vai se concentrar. Ela era concentrada.
O que seria isso? Concentrada no feudo e agora vai desconcentrar para a cidade? Essa alternativa E me deixa muito confuso. O que ele quer dizer com isso? Né? Então, a estrutura fundiária era concentrada? Pode até ser, concentrada no senhor feudal. Agora ela vai se desconcentrar? Ela vai espalhar? Pode ser. Muita dúvida. Vamos no óbvio. Né? Eu acho que dá para ir no óbvio. Desenvolvimento da vida urbana. Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Lógico, né? Acabou, né? Simples. Né? O que está acontecendo? O desenvolvimento das cidades, desenvolvimento dos países, né? Comércio. Falou comércio, cidade. Não tem cidade sem comércio, não tem comércio sem cidade. Né? É a B, é a B, é a B. É a B com a E me cutucando aqui. O que esse cara quer dizer com isso? Né? Alternativa estranha, né? Eu confesso que eu anulo a E, não sei nem por que eu anulo a E, assim, não sei o que ele quer dizer, entende? Aí não me traz, eu preciso ficar interpretando. É uma prova objetiva, pessoal. Prova objetiva você tem que fazer X, cara. Você tem que ir na frase que te dá algo, né? Tudo bem? Beleza? Vamos parar a nossa partilha aqui, né? Na aula que vem, eu fico devendo para vocês mais 2 exercícios de Idade Média, tá? Vou fazer de Renascimento, tá? E a gente começa o bloco 4, que seria o bloco Modernidade, Grandes Navegações, Chegada na América. Fechou? Então, uma boa semana para vocês. Desculpa ter passado aí 4, 3 minutos do tempo de vocês. Bom descanso e até a semana que vem. Valeu? Negrão, você consegue parar de gravar aí para mim? Consigo. É só apertar, parar de gravar e faço mais nada. Isso mesmo.